Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rise Projetos Digitais e hoje a gente vai falar sobre 5 formas para você chamar a atenção dos seus criativos. Roda a vinheta. Quando a gente está pensando em criativo, a gente precisa entender como que a mente humana tem funcionado dentro das redes sociais, né? O que é mais responsivo, o que chama mais a atenção das pessoas, o que faz elas converterem mais, o que faz elas pararem o feed para ouvir o que você tem para dizer. E existem 5 formas bem práticas de você fazer isso e que se você fizer criativos bem produzidos que trabalhem esses 5 pontos, você provavelmente vai ter um CTR alto, ou seja, uma taxa de cliques alta. O que significa um CTR alto? Significa que o teu criativo está interessante. As pessoas param para assistir e depois elas clicam. O outro ponto que provavelmente vai ser impactado é a taxa de visualização do teu vídeo. Se você trabalhar esses pontos que a gente vai tratar aqui, você vai ter uma boa taxa de visualização. Isso vai ser muito útil, por exemplo, para você trabalhar campanhas de video view e popular públicos de interesse dentro das plataformas que você quer. Primeiro ponto, né? A primeira forma de você conseguir chamar atenção, quebra de padrão. Então vamos pensar que, sei lá, as pessoas estão muito acostumadas a ver esse tipo de vídeo que a gente está fazendo aqui. Se eu tivesse em cima da mesa e caísse nos primeiros 3 segundos de vídeo, provavelmente chamaria a tua atenção. Por quê? É completamente oposto do padrão que você está acostumado a fazer. Toda vez que você quebra um padrão que você está acostumado, aquilo te chama atenção. Quando você chama atenção, óbvio, de nada adianta você chamar atenção se você não vai ter nenhum conteúdo para entregar depois. Aí não serve de nada. Mas se você consegue chamar atenção nesses 3 primeiros segundos com uma quebra de padrão, tudo que você precisa fazer depois é uma copy que conecte com aquele público. Então você precisa saber que público você está trabalhando, você precisa trabalhar especialmente pontos que façam aquele cara se conectar com você. E você pode fazer isso a partir de dores, pode fazer isso a partir de inimigo em comum, você pode fazer isso através de vários pontos diferentes. Mas a quebra de objeção é um ponto principal aí quando você quer chamar atenção, especialmente nos primeiros segundos e fazer o público parar para assistir teu vídeo. Segundo ponto é trabalhar uma dor específica. Então, pense que nos primeiros segundos do teu vídeo você vai falar exatamente o que aquele cara vê na rotina dele. Então, todo dia à noite, o diretor de marketing deita lá na cama dele, coloca a cabeça no travesseiro e ele pensa, puta merda, não vou bater a minha meta de marketing de novo. Se você chega nos 3 primeiros segundos assim, ó, eu sei que você tá achando que não vai bater tua meta de marketing. Você gera conexão instantânea com o que a rotina daquele cara tem. Para isso, para você conseguir abordar essa dor específica, o que você precisa? Conhecer teu público. Então, para você ter criativos que chamam a atenção e que convertem, primeiro de tudo é conhecer teu público. Você precisa conhecer esses caras para entender qual que é a rotina dele e que dor específica ele tem, e aí você gera conexão e faz ele parar o feed para te assistir, tá? Então o segundo ponto é dor específica. Terceiro ponto, curiosidade. Então você precisa fazer aquele cara ficar curioso sobre o que você vai abordar naquele vídeo. Como que você vai fazer isso? Você pode ajudar pode trazer a quebra de padrão para te ajudar, ou você pode fazer uma pergunta que seja muito esdrúxula, mas que tenha alguma relação com a rotina dele. Por exemplo, por que eu uso uma esponja para bater minha meta de leads? Porra, nada a ver, eu sei, mas é um ponto que gera curiosidade, né? É uma coisa diferente do que a galera tá acostumada a ouvir e ele quer entender que tipo de método é esse onde você vai usar uma esponja para gerar lead. Esse tipo de curiosidade, esse tipo de ponto de interrogação, esse ponto de dúvida e de pulga atrás da orelha que você deixa no teu público, faz ele parar para ouvir o que você vê nos próximos segundos. Claro, você não vai falar isso e depois você vai falar, mídia paga, redes sociais, blá blá blá, ninguém quer saber. Você precisa conectar isso com storytelling. Então, se você começa desse jeito, você precisa ter uma fluência ali, né? Você precisa ter um storytelling, uma história bem feita a partir do que você chamou de atenção. Você não pode ter um ponto de discrepância ali. Então, esse é o terceiro ponto, curiosidade. Quarto ponto é você abordar, a gente falou sobre dores específicas, mas a gente vai especificamente falar sobre algum sentimento despertado no cara. Por exemplo, a gente falou ali que o problema dele antes, né, no segundo ponto que era a dor específica, a gente falou sobre bater a meta de leads. Esse aqui do sentimento a gente vai falar sobre algo que ele sente na rotina dele, mas que não necessariamente é uma dor relacionada à empresa. Por exemplo, você vai abordar uma situação onde ele apresenta um relatório na frente de todo mundo e esse cara vai passar vergonha porque, sei lá, ele falou merda ou porque os dados estavam ruins. Toda vez que a gente aborda sentimentos que são latentes para esse cara, nesse caso vergonha, a gente tem uma urgência, né? Primeiro, a gente tem uma conexão grande, mas a gente tem urgência porque é uma coisa que tira esse cara da inércia, né? Ele vai pensar, putz,
E se isso acontecer comigo amanhã? Então ele vai parar para te ouvir, porque ele pode conectar com aquilo que ele já sentiu em algum momento ou que ele tenha muito medo de que aconteça. E toda vez que a gente tem um sentimento forte, vergonha e medo, por exemplo, esse cara vai parar para te ouvir. Desde que, obviamente, você conheça quem que é teu público e traga algum ponto de sentimento forte relacionado à rotina dele que você sabe que faz sentido. E o último ponto, que é a coisa mais velha que existe, que é storytelling, né? Você trabalhar com história. Cara, é muito melhor você ouvir uma história do que você ver um anúncio. Então, o teu anúncio, ele precisa remeter a alguma forma mais palatável desse cara consumir um conteúdo. E não tem nada melhor do que contar uma história para isso. Então, quando você conta uma história, e aí entra vários pontos que a gente trabalhou aqui já, por exemplo, como curiosidade, esse cara vai querer ouvir o que você tem para falar de uma história. Primeiro, porque uma história o cara normalmente não contesta, né? Então, história, o que você tá contando é porque já aconteceu. Por mais que seja uma história de pescador, você pode contar uma história aí que conecte a rotina daquele cara. Então, ao invés de você falar assim, eu sei que você bota a cabeça no travesseiro e se preocupa com a meta de leads. Você pode contar a história sobre um diretor de marketing que você conheceu, que ele não bateu a meta de leads, o que aconteceu depois, né? Então você usa uma história, usa o storytelling para conectar com a rotina daquele cara, com os problemas que ele tem, e depois você faz um CTA para ele ir para uma página de vendas, por exemplo, ou para preencher um formulário. Então, esses são os 5 pontos que funcionam muito bem quando você vai trabalhar para chamar a atenção do teu público e fazer uma conexão entre a chamada de atenção e o CTA que você vai fazer após a copy do teu anúncio. Lembrando, esses 5 pontos, eles funcionam para chamar atenção, mas você precisa ter uma copy que conecte com o teu público-alvo. Logo, de nada adianta você chamar atenção se você não conhece seu público, não conhece as dores que eles têm e não conhece o que você pode entregar de solução para os problemas que ele já sabe que ele tem ou que ele ainda não sabe que ele tem, mas que ele realmente tem por lá. Então, pensando em descoberta, relacionamento e conversão, tá? Então, usa esses 5 pontos, conecta isso com uma história bem escrita, com uma copy bem feita, que eu tenho certeza que você vai ter excelente CTR e excelente taxa de conversão no teu anúncio. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.